Olá! Você tá sabendo por que uma viagem relâmpago da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deixou a China furiosa? Qual é a relação entre Estados Unidos, China e Taiwan? E tudo isso pode gerar uma guerra? Fica aí comigo que eu te explico e bora pro vídeo. Para entendermos melhor o que está acontecendo, vou contar como tudo começou. Taiwan é uma ilha a cerca de 160 quilômetros da costa sudoeste da China. Fontes apontam que a ilha ficou sob controle chinês pela primeira vez no século XVII, quando a dinastia Qing passou a administrá-la. Em 1895, a China entregou a ilha ao Japão depois de ser derrotada na Primeira Guerra Sino-Japonesa. Em 1945, após o Japão perder a Segunda Guerra Mundial, a China tomou a ilha novamente. Em 1949, a guerra civil entre o governo nacionalista e o Partido Comunista acabou. Por incrível que pareça, essa guerra durou 22 anos. Os comunistas venceram e assumiram Pequim. Chiang Kai-shek, que era líder do governo nacionalista, o que restou do seu partido e mais 2 milhões de chineses, fugiram para Taiwan e, com o apoio dos Estados Unidos, montaram um governo autônomo capitalista e democrático, com constituição e eleições próprias. A partir deste período, a China seguiu dividida em duas: República Popular da China, a parte continental, e a China Nacionalista, ou Taiwan. A China Popular aliou-se à União Soviética até 1960 e depois seguiu seu caminho. A União Soviética foi extinta em 91, mas aí a história de como ela surgiu e os porquês ficarão para outro vídeo. Desde então, as duas Chinas vivem numa situação de hostilidade, inclusive com histórico de conflitos armados nos primeiros anos de sua divisão. Em 54, Taiwan estreitou relações com os Estados Unidos, assinando um acordo de defesa mútua após ter sido bombardeada pela China Popular. Mas nos anos 70, houve uma reviravolta na diplomacia internacional, quando o governo norte-americano de Richard Nixon decide se aproximar da China para se fortalecer contra a União Soviética. O resultado dessa reviravolta americana foi a criação em 79 de algo conhecido como Política da China Única. Os Estados Unidos e diversos outros países, incluindo o Brasil, passaram a aceitar a ideia de que só existe uma China e que Taiwan é, como defende a China, apenas uma província rebelde que eventualmente voltaria ao controle chinês. Como resultado, Taiwan perdeu todo o reconhecimento internacional que tinha, inclusive o fechamento de embaixadas de diversos países na capital, Taipei. Hoje, só 13 países e o Vaticano reconhecem Taiwan como Estado soberano. Apesar disso, o governo de Taiwan continua contando com um compromisso de apoio e proteção militar norte-americana, que considera a ilha estratégica para sua influência na região da Ásia-Pacífico. Essa política, como você pode imaginar, teve diversos picos de tensão nas últimas décadas, principalmente durante eleições ou momentos em que Taiwan tentou reafirmar sua autonomia da China continental. E o que Nancy Pelosi tem a ver com tudo isso? Especialistas explicam que a viagem é classificada como, entre aspas, violação da soberania do território chinês e soma como apoio ao pleito da ilha se tornar cada vez mais independente de Pequim, onde a presença da presidente da Câmara dos Estados Unidos seria uma provocação. Por essa razão, a visita é vista com maus olhos pela China, porque os Estados Unidos apoiam Taiwan em se tornar um país independente, o que, consequentemente, enfraqueceria a China e aumentaria a tensão entre os dois países. Nancy ainda é uma grande crítica da China em ter denunciado os massacres e tiranias chinesas. Há ainda o fato de que os Estados Unidos são ambíguos quando se trata de políticas para Taiwan, do ponto de vista do executivo norte-americano, porque, ao mesmo tempo em que eles defendem que existe uma só China, também vendem armas e fazem o sistema de defesa de Taiwan como uma região autônoma e democrática. Os temores de que a China e Taiwan possam entrar em um choque militar são crescentes, levantando dúvidas sobre a possibilidade de conflito escalar para questões geopolíticas muito mais amplas, envolvendo China, os Estados Unidos e outras potências ocidentais, aos moldes do que tem ocorrido no conflito na Ucrânia. Por enquanto, uma série de exercícios militares dos dois lados foram feitos na região nos últimos anos, mas o embate direto não esteve perto de ocorrer.
Uma resposta concreta é que a China já impôs sanções econômicas a Taiwan em resposta à visita de Pelosi. Pequim suspendeu a importação de frutas, pescados, de areia para a construção civil e até 35 produtores de doces e biscoitos taiwaneses, além de suspender cooperações com os Estados Unidos nas áreas do meio ambiente, parcerias militares e defesa. Para alguns analistas, se em algum momento a China acabar retomando o controle da ilha, poderia ampliar seu projeto de poder no Pacífico e até mesmo ameaçar bases militares americanas em áreas como Guam e Havaí. E a China estaria também tomando controle sobre uma das economias mais importantes do planeta. Se você não sabe, Taiwan é responsável pela produção de chips eletrônicos em produtos consumidos no mundo inteiro, de celulares a notebooks e videogames. Então, qualquer confronto envolvendo China e Taiwan seria má notícia para a estabilidade mundial. E se esse é o tipo de informação, entre outras curiosidades que você busca no YouTube, se inscreve aqui no canal, assim você fica informado e ainda me dá aquela força. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!